Olá, o meu nome é Duan, os meus colegas se chamam Arthur e Maria Júlia, e agora a gente vai dar início à nossa apresentação do trabalho para fechar o curso de Física 2. O título do nosso trabalho é A Construção da Pilha de Limão sobre os aspectos eletrodinâmicos da física, e esse nosso trabalho consiste na construção da pilha de limão. Por que é legal a gente construir uma pilha de limão? Porque a gente consegue trazer para a sala de aula um experimento de baixo custo, de fácil realização, que produz pouco resíduo e que cative, claro, a atenção do estudante para um conteúdo difícil da química, né? Que nesse caso é a eletroquímica. E o que a gente precisa, então, para construir a nossa pilha de limão? A gente vai precisar de limões, né? A gente também precisa de um multímetro para medir a diferença de potencial posteriormente. A gente tem como objetivo acender um LED, né, para contextualizar o ensino do aluno, né? Então a gente precisa de um LED para acender. E no limão a gente vai conectar os nossos eletrodos, que no caso a gente vai utilizar uma moeda de cobre, uma moeda revestida de cobre que vai representar o eletrodo de cobre, e um parafuso zincado que vai representar o zinco. Esse daqui, o zinco, é o nosso ânodo, o polo negativo da nossa pilha, e o cobre, a moeda de cobre, é o polo positivo da nossa pilha, o cátodo. E a gente também precisa de garrinhas jacaré para conectar os nossos limões, e também, se a gente quiser medir a diferença de potencial, a gente conecta na garrinha de jacaré. Então vamos começar acendendo o nosso LED, primeiramente. Aqui a gente tem um LED, ele tem duas hastes. A haste menor é o polo negativo e a haste maior é o nosso polo positivo. Os nossos limões já estão conectados em série, que aumenta o potencial do nosso sistema, que a gente vai discorrer sobre isso no vídeo. Então agora eu conecto o polo positivo ao polo positivo do LED, que é a haste de maior comprimento, e o polo negativo da nossa pilha ao polo negativo do LED, que é a haste de menor comprimento. Então vamos lá. Opa. Ó, o nosso LED já acendeu. Se a gente desligar a luz, a gente consegue ver ele melhor. Pode ir. Ó, tá vendo como o nosso LED está aceso? Um pouco fraco, mas está aceso. Pode desligar. Bom, agora eu dou a palavra então para os nossos colegas, que eles vão discorrer sobre tudo o que aconteceu aqui no decorrer do vídeo. Mas através de um olhar químico. O que está acontecendo neste experimento? Bom, o conceito químico-chave dele é o de oxirredução, que de forma bem sucinta pode ser explicado como sendo reações químicas que resultam na transferência de elétron entre espécies, onde uma espécie ganha elétrons e a outra cede elétrons. Desta forma, este ganho e perda de elétrons nunca ocorrerá de forma isolada, pois para que uma espécie ganhe eles, outra deve necessariamente perdê-los, e isso ocorre de forma simultânea em uma reação. Após feito essa caracterização, podemos aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre oxirredução, analisando unicamente a etimologia da palavra. Como o próprio nome sugere, esse tipo de reação, de ganho e perda de elétrons, se dá a partir de uma reação de oxidação e uma reação de redução. Estas duas reações são chamadas de semi-reações e podem ser entendidas como sendo meia-reações. Ou seja, para que uma reação redox ocorra, precisamos de duas semi-reações ocorrendo simultaneamente. Na semi-reação de oxidação, a espécie que oxida perde elétrons e, consequentemente, aumenta seu número de oxidação. Por outro lado, na reação de redução, a espécie é reduzida pelo recebimento de elétrons. Assim, o seu número de oxidação diminui. Mas como ocorre essa transferência de elétrons? Para explicar isso, devemos olhar para o potencial de cada material que está sendo usado como eletrodo.
O potencial de um eletrodo é um número medido em volts que indica a maior ou a menor facilidade com que o eletrodo recebe ou perde elétrons. Em outras palavras, cada eletrodo possui um potencial que indica a tendência que ele tem em se oxidar ou reduzir. Vale ressaltar que, como se trata de uma tendência, nem sempre o mesmo eletrodo vai se oxidar e o outro reduzir. Isso sempre irá depender com quais eletrodos estamos trabalhando, pois em uma determinada reação, certa espécie pode oxidar ao reagir. Porém, se trocarmos um eletrodo por outro, esta espécie pode não mais oxidar, e sim reduzir. Isto depende dos potenciais dos eletrodos em questão. Cada um desses eletrodos possui um potencial de redução, que é também chamado de potencial padrão de eletrodo, ou simplesmente potencial padrão. E é através dele que podemos medir se uma reação de oxirredução é espontânea ou não. Estes valores dos potenciais de redução de cada material foram obtidos experimentalmente em condições padrão, como temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm e concentração de 1 mol por litro, tendo o eletrodo padrão de hidrogênio como eletrodo de referência, cujo potencial padrão de redução é zero. Vamos analisar então a espontaneidade da reação redox. Quando dois eletrodos reagem, cria-se uma diferença de potencial que pode ser medida pela seguinte equação, em que este termo é o potencial padrão da semi-reação da espécie que reduziu e este é o potencial padrão da semi-reação da espécie que oxidou. Quando o valor da DDP for positivo, isso significa que a reação é espontânea. Em contrapartida, se o valor for negativo, isso significa que a reação não é espontânea. Lembremos então do experimento realizado. Lá, a DDP medida foi positiva, por isso temos que a reação ocorreu de forma espontânea. Portanto, corrente elétrica foi gerada no nosso sistema. Vejamos os cálculos então, para caso você ainda não esteja 100% convencido. Primeiro, vamos montar as semi-reações de cada eletrodo utilizado, e em seguida fazer o cálculo da DDP. O resultado, portanto, da DDP é de 1,10 volts positivo. No entanto, o valor que encontramos na prática foi de 0,97 volts positivo. Isso ocorre porque neste caso da pilha de limão, o cobre é um eletrodo inerte, ou seja, ele não participa da reação redox. Desta forma, neste caso da pilha de limão, não temos íons cobre 2+ em solução, conforme mostra a semi-reação, tornando o cobre um eletrodo inerte. Mas se a reação ocorre, alguém tem que receber esses elétrons provenientes da oxidação do zinco, certo? Exatamente. E se pensarmos no limão, então? Ele é ácido, não é? E ácido possui o quê? Isso mesmo, íons H+. Então, é o eletrodo de hidrogênio que participa da reação com o zinco. Os elétrons provenientes da oxidação do zinco migram para a moeda revestida de cobre a fim de reduzir os íons positivos da superfície do eletrodo, que na sua maioria são íons H+, conforme mostra a reação. Como podemos ver, agora sim temos íons em solução capazes de receber elétrons para reduzir. Como foi mencionado há pouco, o eletrodo de hidrogênio é o eletrodo padrão e, portanto, o seu potencial é zero. Então, teoricamente, a diferença de potencial entre os eletrodos de hidrogênio e zinco deveria ser de 0,76 volts. No entanto, na prática, o valor obtido foi de 0,96. Uma das razões para este valor diferir do teórico é que, como acabamos de ver, os valores de potencial padrão de redução foram tabelados em condições padrão, sendo elas pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius e, principalmente, concentração de 1 mol por litro. Uma fruta como o limão, por exemplo,
apresentam uma mistura de ácidos, tais como ácido cítrico, ácido ascórbico e etc., e a sua concentração pode variar. Desta forma, não obedece às condições padrão. Logo, é de se esperar que o valor da DDP não seja igual ao teórico. Além disso, outros fatores podem fazer com que o valor de DDP teórico se diferencie do experimental. E para compreender estes fenômenos, iremos utilizar uma análise física do sistema. Oi, eu sou a Maria Júlia e agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos físicos do nosso experimento. Bom, primeiramente, é sempre bom a gente frisar que os processos físicos e químicos eles ocorrem simultaneamente. A gente só separa os aspectos físicos e os aspectos químicos para fazer mais sentido na hora da explicação e na hora da abstração dos conceitos abordados. Então, quando a gente faz a pilha de limão, a primeira pergunta que vocês podem se fazer é se é possível acender o LED com a DDP, a diferença de potencial, que a gente consegue. Bom, para acender um LED, a gente precisa de uma DDP de 1.5 a 3 volts. A DDP que uma célula de limão apresenta para a gente, ela é menor do que 1.5, então a gente não consegue acender o LED com somente uma célula de limão. Então, vocês podem se perguntar, é possível? Tem alguma forma? Como que a gente pode aumentar a DDP do sistema? Bom, basta a gente adicionar mais células de limão ao nosso sistema. Como assim? A gente pode conectar vários limões para aumentar a DDP final do sistema. Porém, existem mais formas de conectar as pilhas de limão. E elas podem ou não modificar a DDP do sistema. E a gente vai ver isso agora. Então, como que a gente conecta as pilhas de limão? A gente tem um primeiro tipo de conexão, que é a conexão em série. Percebam pela imagem que todas as pilhas elas estão conectadas por um único fio. Ou seja, o polo negativo de uma está ligado ao polo positivo de outra. E assim por diante. Nesse tipo de conexão, a gente soma as DDPs de cada pilha. O que isso significa? No final, a gente vai somar 1.5, 1.5, 1.5 e 1.5. Então, a gente vai ter uma DDP de 6 volts. Cada célula tem uma DDP e elas vão ser somadas no final. Bom, como que a gente vai somar essas pilhas? Como que a gente vai somar essas DDPs? A gente tem uma equação que demonstra a soma das DDPs e cá está ela. A DDP total, como eu falei, é a soma de cada uma das DDPs, de cada pilha. Você pode ter 2, 3, 100, inúmeras pilhas, inúmeras células, inúmeros limões para somar as DDPs. A gente sabe que a DDP ela é dada pela seguinte equação: carga sobre capacitância. A capacitância ela é uma constante de proporcionalidade, que é a carga. Só que, antes da gente só somar as DDPs, a gente também tem que fazer a seguinte pontuação. A diferença de potencial é dada pelo Q sobre C. O que é o Q e o que é o C? Eu te digo. Q é a carga de cada um e C é a capacitância. Capacitância nada mais é que uma constante de proporcionalidade. E isso equivale para quantas pilhas a gente tiver. Então, a gente pode pegar essa equação e substituir na de cima. Veja só. A diferença de potencial total ela é dada pela carga vezes 1 sobre a capacitância de cada um. Por que eu posso fazer isso? Porque a carga é a mesma em todo o sistema. O que muda é a capacitância. Então, a gente soma as capacitâncias de cada uma. Então, a gente vai ter no final a nossa diferença de potencial total. Agora, a outra forma da gente conectar as pilhas, as células de limão, é a conexão em paralelo. Agora, percebam que cada uma dessas pilhas estão conectadas por diferentes fios. Ou seja, o polo positivo de cada pilha está ligado um com o outro. Vamos melhorar essa frase. O polo positivo das pilhas estão conectados e os polos negativos das pilhas estão conectados.
Esse tipo de conexão não tem soma de DDP. A DDP final vai ser a DDP da pilha. Ou seja, eu posso botar 1000 pilhas, que a DDP final vai ser 1,5 volts. Nesse caso, o que a gente soma é a corrente elétrica de cada uma. Nesse tipo de conexão, o que vai mudar, o que a gente vai poder somar é a corrente. Só que a gente não está interessado na corrente, porque a gente quer acender o LED e ele precisa de uma DDP diferente. Então, essa conexão de nada serve para a gente. Conclusão, para aumentar a DDP, que tipo de conexão a gente vai fazer? Conexão em série. Então, a gente consegue aumentar a DDP do sistema conectando vários limões em série. Aqui eu trouxe uma foto para exemplificar a conexão dos limões. Percebam, então, que o polo negativo de um está ligado ao polo positivo de outro e assim por diante. A gente pode conectar quantas células de limão a gente quiser, desde que a gente alcance, no caso, a DDP que a gente gostaria, que a gente precisaria alcançar. Bom, existem outros fatores que também afetam o aumento da DDP do nosso sistema. Um deles é a lei de Ohm. Vocês podem ou não já ter ouvido falar da lei de Ohm, e nesse ponto, se você ainda não ouviu falar, você pode estar se perguntando, mas o que é a lei de Ohm? Bom, a lei de Ohm ela explica alguns pontos para a gente e ela afirma que a corrente que atravessa um sistema é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Isso está de acordo com o que a gente viu até agora. Até porque a corrente que atravessa o dispositivo está relacionada com a carga. Bom, então, aqui eu trouxe uma imagem, vocês podem estar olhando a imagem e pensando, mas o que isso tem a ver com o aumento da DDP? Bom, o aumento da DDP está relacionado com a posição dos eletrodos e a área que eles ocupam. Nesse momento vocês estão assim, mas meu Deus, o que significa a posição e a área? Bom, a posição é a distância que eles estão um do outro, se eles estão mais próximos ou se eles estão mais longe. E a área é justamente o que está aqui na imagem. Se a moeda está num contato maior ou menor com a célula de limão. Então, bom, o que a gente tem aqui? O que a gente vai analisar? Referente à posição dos eletrodos. Primeiro, o que a gente tem que se atentar? A resistência, ela limita a passagem de corrente. A resistência, ela não depende da corrente, porém ela limita a corrente que passa no nosso sistema. Então, se essa resistência ela é grande, se ela limita muito a corrente, ela também vai limitar a nossa diferença de potencial, a nossa DDP. Então, a gente tem que arrumar formas para compensar essa diferença que vai acarretar a resistência dentro do nosso sistema. Então, a gente pode tirar como conclusão que uma distância muito grande entre os nossos eletrodos vai ter o quê? Um maior espaço para essa resistência, a corrente ela vai ter que passar por um caminho maior. Então, o aumento dessa distância das nossas células, ela vai fazer com que a DDP diminua. Então, o que a gente conclui? Quanto mais próximos os nossos eletrodos, maior a DDP. Porque a gente está diminuindo essa dificuldade da passagem da corrente. Bom, vamos ver isso que acabamos de falar agora na prática. Eu tenho aqui o meu multímetro, o cabo preto dele é o polo negativo. Então a gente conecta o cabo preto ao polo negativo da nossa célula, que é o zinco. O cabo vermelho é o polo positivo dele, então eu conecto o cabo vermelho ao polo positivo da nossa célula, que é o cobre. Os nossos eletrodos aqui estão bem próximos mesmo. Então agora eu vou medir a diferença de potencial e a gente vai ver que valor que vai dar. Ó, deu 0,9697 volts, está variando um pouco, como vocês podem ver. Eu vou desligar o meu multímetro e agora eu vou afastar apenas um dos nossos eletrodos. Vou colocar ele mais afastado do outro eletrodo. E agora a gente vai ver a diferença de potencial de novo que é gerada. Antes tinha dado 0,9697.
Como vocês podem ver, agora o valor da diferença de potencial deu 0,90. Como vocês puderam ver, quando a gente afasta os eletrodos, a gente aumenta a resistência interna entre eles e, consequentemente, a diferença de potencial diminui. Além disso, a gente também analisa que a área dos eletrodos ela influencia também. Percebam aqui na imagem ilustrativa que quando a gente tem uma maior área de contato, a gente tem uma maior liberação de íons H+, para o nosso sistema. Então, o que a gente conclui? Que se a gente aumenta a área dos nossos eletrodos, a gente vai aumentar a ADP. A gente pode fazer uma análise física, uma análise com uma equação referente a essa área. E eu vou mostrar para vocês agora. Bom, eu tinha dito que resistência maior, uma resistência grande, ela vai limitar a passagem de corrente e ela vai diminuir a DDP. Se a gente analisar a equação que eu trouxe aqui, a gente vê que R, que é a resistência, ela é igual a ρ L sobre A. Rho é a resistividade de cada material. Então, ela é uma característica do material que você está usando. L é o comprimento do fio e A é a área da seção reta, a área que o eletrodo está ocupando. Percebam, então, que analisando de uma forma bem física, a gente percebe o quê? Que a resistência ela é inversamente proporcional à área. Ué, o que isso significa? Bom, isso significa que se a gente aumenta a área, a gente diminui a resistência. Então, agora a gente tem a comprovação de que, se a gente aumenta a área de contato entre o nosso eletrodo e a nossa célula, além da liberação de íons H+, que a gente viu anteriormente, a gente pode provar que a nossa DDP ela aumenta pela equação. Por quê? Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Diminuindo a resistência, eu tenho o aumento da minha diferença de potencial, a minha DDP. Bom, agora vamos ver isso novamente na prática. Como vocês podem ver, os nossos eletrodos aqui estão com uma grande área de contato com o nosso limão. Eles estão bem imersos no nosso limão. Eu vou medir a diferença de potencial aqui. Vocês veem que dá praticamente 1 volt. 1 volt é a nossa diferença de potencial. Eu vou desligar aqui. Agora eu vou pegar e vou diminuir a área de contato dos nossos eletrodos com o limão. Ó, agora eles têm uma área de contato bem menor com o nosso limão. Eu vou medir a diferença de potencial. Antes tinha dado 1 volt, né? Agora deu 0,98 volts. Não diminuiu muito, mas houve sim uma queda de potencial do nosso sistema, porque eu diminuí a área de contato, a nossa área dos eletrodos com o limão. Então percebam, além da gente fazer a conexão em série, a gente também pode aumentar, a gente pode contribuir para a DDP conectando os nossos eletrodos mais próximos e com uma área de contato maior, porque a gente diminui a resistência e a gente aumenta a nossa DDP. Bom, sobre os aspectos físicos do nosso trabalho, era isso. Esse é o nosso trabalho de encerramento da unidade de Física 2. O docente é o Daniel Almeida Fagundes e os estudantes que fizeram o vídeo são o Arthur Ribeiro Sense, Duan Gabriel Miller e eu, Maria Júlia Pedroso. Muito obrigada pela atenção.